Esse é o melhor livro de fantasia que você vai ver hoje. E se pá, essa semana. Porque hoje a gente vai falar do magnífico Lies of Locke Lamora. Ou traduzindo aí, As Mentiras de Locke Lamora. Oi, eu sou o Grinsauro e para você que não conhece, Lies of Locke Lamora é uma história sobre ladrões. É uma história onde Scott Lynch faz com que a gente se apaixone por esse mundo que é o submundo de Camor. Mas não é sobre um simples livro de assalto e de ladrões. É um livro sobre o ladrão, também conhecido como Locke Lamora. Bom, pelo menos é o que a gente acha que é o nome verdadeiro dele, ou nem acha também que é o nome verdadeiro dele. E realmente eu não sei se é ou não o nome verdadeiro dele, a gente só tem uma expectativa de qual seria o nome dele lá no final, né? Pra ser mais específico, na última linha que a gente lê, e nem isso direito dá pra gente saber, mas é bastante importante pra história, inclusive essa questão toda sobre o nome dele. Tem essa questão da gente tá tentando entender quem ali é a criança, né, do Locke Lamora, e falando um pouco mais sobre esse personagem, contextualizando você melhor ali em toda a história. Quando a gente vai pra Lies of Locke Lamora, a gente tem uma história bastante padrão daquela ideia sobre o órfão e tudo mais, que aí acontece alguma coisa com ele e, né, a gente vai acompanhando a vida dele. E nesse caso, o Locke Lamora, ele é um órfão que ele vai para uma região ali de Camor e ele é resgatado, digamos assim, por um cara que exatamente resgata órfãos e coloca para trabalhar ali para ele, fazendo pequenos furtos, né? Então a gente tem nesses pequenos furtos o time da galera que rouba e o time da galera que chama atenção. E aí o Locke Lamora, ele começa nessa questão do cara que chama atenção e tudo mais, ele faz um vômito falso lá usando bagaço de laranja, enfim, é muito interessante ver como ele já desde criança tem essa questão de enganar os outros, né? E exatamente ele faz muita cagada quando ele tá e dá muita merda aí, eu não vou falar melhor sobre o que acontece, enfim, porque é bastante interessante, é bem engraçado também. Esse livro ele acaba sendo muito cômico, muito engraçado, muito tenso, ele traz muitas emoções, é muito legal ver como as situações vão acontecendo e como exatamente o Locke Lamora e todos os seus companheiros aí, parece até um filme de sessão da tarde, né? O Locke Lamora e a turminha da pesada vai fazer os assaltos ali em Camor, mas depois então que ele apronta muito ali dentro desse lugar onde as crianças, né, órfãos vão, ele meio que é vendido para um padre que é o Padre Correntes. Primeiramente a gente conhece ele como sacerdote cego, mas não demora muito pra gente entender que ele na verdade não é cego, ele realmente é só mais um ladrão. E esse Padre Correntes, ele serve a ordem do 13 de Perelandro, né? Perelandro ali sendo meio que a religião, sendo meio que o panteão dos deuses, digamos assim. E na teoria são 12 deuses que a gente tem, inclusive um dos mais falados, né? É a Zaguila, que é a deusa basicamente dos mortos, digamos assim, né? Que é a deusa do eterno sussurro. Mas exatamente o Padre Correntes, ele é então dessa ordem de Perelandro, onde ele é um sacerdote do Guardião Torto. E o Guardião Torto é exatamente o protetor, né? Ele é conhecido como o benfeitor, que ele é o protetor dos ladrões, né? Ele é o cara ali, o deus dos ladrões, digamos assim. E exatamente esse livro é sobre enganação, né? É sobre você estar enganando principalmente a nobreza. Inclusive, eu gosto muito do nome da saga que a gente tem, e é meio que o nome do bando ali que o Locke Lamora vai fazer parte, que são os nobres vigaristas. Então, toda essa contextualização faz com que esse livro não seja simplesmente um livro sobre ladrões e sobre assaltos, mas sim um livro meio que Robin Hoodiano, onde a gente tem o Locke, né, e a galera ali que são os iniciados também do Padre Corrente, né, onde a gente tem o Calo, o Gado, a gente tem mais pra frente o Jean e depois o Pulga, né, e a gente tem também a Sabeta, que ela é comentada no livro, mas a gente não conhece muito ela. Aparentemente ela é meio que uma espécie de romance, né, de interesse romântico que tem do Locke, mas não necessariamente aconteceu alguma coisa entre eles, mas o Locke parece que tem uma expectativa de poder reencontrar ela, mas ela não faz mais parte desse bando, né, do Padre Correntes. Não que ela não faça mais parte, mas ela foi mandada pra algum lugar, seja por uma missão, seja pra aprender alguma coisa, porque o Padre Correntes fazia muito disso, né, de mandar os alunos pra, por exemplo, o próprio Jean, né, ele é mandado pra um lugar pra ele ser treinado em artes usando espada, usando facas e tudo mais, pra ele meio que ser o lutador
dentro desse bando, e ele também veio de uma família mais rica, onde ele aprendeu a ser contador, então ele também fazia parte de ser um contador ali, né, da fortuna ali dos nobres vigaristas, né? Tá, mas por que então esse livro é tão especial e pode ser um dos melhores livros, né, que você vai ver de fantasia aí? E inclusive, se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários o que você achou dele, né, que eu imagino que vai ajudar muita gente aí a decidir se quer ler ou não, né? E bom, então vamos lá, o que faz esse livro ser tão especial? Que bom que você me perguntou. E a resposta, ela é relativamente simples. Esse livro, ele tem vários pequenos conceitos que, unindo todos eles, fazem com que seja um livro magistral e muito, muito bem escrito. Desde a relação que a gente tem com cada um dos personagens dessa história, né? Quando a gente passa pro Loki indo ali, fazendo parte dos nobres vigaristas, a gente tem um grande apego com cada um dos nobres vigaristas. A gente aprecia cada uma das habilidades, a gente se envolve sentimentalmente com todos eles, tá? Então, assim, é algo muito, muito bem feito. Inclusive, grande parte da tensão e da comédia desse livro tá exatamente na relação entre esses personagens principais. E é exatamente o fato deles serem nobres também que faz com que esse livro seja escrito de uma maneira genial. Obviamente, é um livro, né, onde talvez a gente possa pegar alguns furos de roteiro, né? A gente tem o Loki ali desde o começo tentando passar uma perna, né, numa família que ela é mais rica, assim, é de um duque ali de Camor, né, tentando fazer um roubo, como ele sempre faria, e depois, obviamente, a gente tem um desenvolvimento de uma história muito maior por trás, né, não é só sobre o roubo, esse livro ele vai muito mais além disso, a gente conhece muitos outros personagens, como, por exemplo, o Capa de Camor, né, que a gente tem o Capa Barsavi, que vamos colocar ele aí como coletor de impostos, como que meio que o rei do submundo, o cara que comanda tudo, que ganhou o controle de Camor. A gente tem também uma figura que é a figura do Rei Cinza, que é um antagonista muito essencial nessa história, que eu não quero discorrer muito sobre quem ele é, exatamente porque faz parte do plot, mas ele existe aí e meio que ele vai lutar contra esse Capa Barsavi. A gente tem também outros personagens muito importantes, como por exemplo o próprio Mago Servidor, que a gente aprende um pouco dentro desse mundo, por mais que ele seja um mundo onde parece que a magia ela não existe tanto, não é tão aflorada como outros mundos de alta fantasia, né? Inclusive eu fiz um vídeo recente falando sobre livros de alta fantasia do iniciante ao avançado, se você quiser dar uma olhada para entrar de cabeça nesse mundo. E a gente tem o Mago Servidor como sendo o escape da fantasia máxima, suprema, onde a gente pega exatamente os poderes, a gente pega as capacidades mágicas ali do mundo, né? Então é interessante ver como todos esses pontos criam uma história amarrada, criam pontos de tensão, criam personagens com que a gente se apega a eles, mesmo até os antagonistas a gente se apega. A gente tem também outro personagem que fica uma grande incógnita durante todo o livro, que é exatamente quem é o Aranha, e o Aranha, ele é meio que a polícia do submundo. É muito legal. Cara, esse livro é um livro que vale muito, muito a pena você dar uma olhada. É um dos meus livros favoritos, eu já li o segundo, tenho aqui também na minha estante pra eu ler o terceiro livro, né? Então o segundo, se você quiser, enfim, ver um pouco sobre o que se trata, ele é bastante diferente do primeiro, que é Red Seas Under the Red Skies, que eu não sei como foi traduzido, porque ele também eu li em inglês, porque eu não achei em português, mas enfim, o segundo livro é muito mais sobre piratas, é uma coisa muito diferente por conta de tudo que acontece no primeiro livro, e o terceiro, que é a República dos Ladrões, que esse eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Inclusive eu trouxe esse primeiro aqui no canal exatamente para que eu pudesse ler de novo o segundo, para trazer aqui, para então eu ler o terceiro livro, porque eu realmente quero compartilhar tudo isso com vocês, toda essa história magnífica do Locke Lamora, né? Então realmente, se você gosta dessa parte de alta fantasia, vale muito, muito, muito a pena você dar uma olhada em Lies of Locke Lamora. E bom, colocando alguns pontos assim mais fechados, né? Então o que você pode esperar dessa história? Quais são os pontos positivos que você tem nessa história? Primeiro, se você gosta de desenvolvimento de personagens, todos são muito bem construídos, todos são muito bem desenvolvidos, todas as tramas entre os personagens são muito bem desenvolvidas, a gente tem toda a relação entre a galera ali dos nobres vigaristas, também é algo sensacional assim, que eu não quero contar mais exatamente porque eu estrago, porque faz bastante sentido pra história, é parte do plot de tudo que acontece, sem contar os outros personagens que também são bastante desenvolvidos. A lore é um dos poucos pontos que eu acho que ele é um pouco fraco. Esse livro, enquanto ele tenta fixar
pensar muito nos personagens e na relação entre os personagens e no que é o Locke Lamora, em quem é o Locke Lamora, enfim, e tudo aquilo que ele é capaz de fazer em toda a sua genialidade enquanto um ladrão. A gente tem a lore um pouco assim mais fraca, um pouco mais leve. A gente aprende muito sobre Camor de modo geral, porém algumas coisas elas são só jogadas exatamente para serem explicadas nos próximos livros, né? Então o segundo livro é um livro que ele traz muito mais sobre a lore do mundo de maneira geral do que especificamente só dos personagens, porque a gente já conhece os personagens que fazem parte, entende? Então é sempre o que eu falo de fantasia. Geralmente os livros eles meio que vão se balanceando e para você ter a experiência completa você tem que acabar lendo todos eles. Nesse caso são só 3 livros, então não é muita coisa, né? Uma trilogia aí bem tranquila e não são livros muito grandes, tá? Eu até deixei aqui separado para mostrar para vocês, né? Que eu tenho uma versão física dele, enfim. E, cara, não é um livro muito grande, sabe? Diferente do que a gente vê de fantasia de modo geral. E é um livro muito interessante que vai te entregar muita coisa. Então é meio que isso que eu coloco neles de ponto positivo ou ponto negativo. Só que mesmo com esses pontos da questão do mundo e tudo mais, eu realmente acho que você vai ter uma leitura muito proveitosa e é um dos meus livros favoritos, assim, que eu realmente recomendo sempre que me pedem. Eu acho que eu já comentei aqui no canal em algum momento sobre Lies of Locke Lamora e finalmente eu consegui trazer aqui no canal, né, consegui fazer essa releitura para trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha aí para chegar em mais gente, comenta também o que você achou. E é isso, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, um abraço e até a próxima.